Bom dia a todos. Meu nome é Ayrton Stein, eu sou professor da Saúde Coletiva da Universidade Federal de Ciências da Saúde, também médico de família e comunidade do Grupo Hospitalar Conceição, e é um prazer que a gente dá início a essa sessão, que a gente tem 3 palestras com 3 colegas experts nos temas. O primeiro deles eu já apresento inicialmente, é o Henrique Barros. Ele é médico de família e comunidade, ele também trabalha na Universidade de Caxias do Sul e ele está vinculado ao Instituto de Estudos Avançados da USP no assunto de saúde planetária, que é o que ele vai falar inicialmente, sobre saúde planetária no consultório. E esse tema é um campo transdisciplinar orientado para soluções em um movimento social focado na análise e abordagem dos impactos das rupturas humanas nos sistemas naturais da Terra, sobre a saúde humana e também toda a vida na Terra. Então, eu passo a palavra para o meu colega coordenador, né, o Jorge Bajerski. Bom dia a todos. Obrigado, professor Ayrton. É um prazer muito grande estar podendo dividir com o colega aí a coordenação dos trabalhos de hoje. É um assunto bastante provocativo e de pronto eu saúdo a comissão organizadora da nossa 42ª Semana Científica do HCPA pelo desafio aí que foi imposto aos palestrantes para tratar de um assunto de tamanha relevância e impacto, né, no futuro da saúde da população mundial. Então, vai ser uma atividade com certeza muito gratificante aí pela qualidade dos nossos palestrantes. E eu sou Jorge Bajerski, sou diretor administrativo aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sou farmacêutico e mestre em administração e atuo em gestão de saúde já há mais de 20 anos, praticamente todos eles aqui no Hospital de Clínicas. Então, professor Ayrton, lhe devolvo a coordenação dos trabalhos para dar sequência aí na nossa sessão. Bom, muito obrigado, também é um prazer compartilhar contigo, Jorge, e dizer que a gente conversou com os palestrantes e combinamos que as apresentações vão ser em torno de 15 minutos, cada uma delas, e para possibilitar uma interação maior entre todos nós. Então, o Henrique vai falar hoje sobre saúde planetária no consultório, e é um prazer, Henrique, te ter aqui. Depois a gente apresenta, depois eu vou pedir para o Jorge apresentar a Tatiana e o Fernando. Então, pedir para todos nós fecharmos o microfone, né, para o Henrique, só para o Henrique ficar com a palavra. Então tá. Bom dia para todos, e dizer primeiro que é sempre um prazer participar de uma mesa com o professor Ayrton, grande parceiro, né, liderança também em saúde planetária. Foi quem me apresentou o primeiro relatório do Lancet Rockefeller lá, sei lá, 8 anos atrás. Foi o Ayrton que me mandou assim: Henrique, eu acho que tu vai gostar disso aqui. E aí começou uma caminhada juntos. Agradecer também ao Jorge e aos demais integrantes da mesa. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Deixa eu procurar aqui. Vamos ver se eu consigo. Todo mundo vê a apresentação? Então tá. Eu começo com essa imagem aqui, que eu acho linda, falando aqui, né, World Health Day, que é o Dia Mundial de Saúde da Organização Mundial da Saúde. O tema foi Our Planet, Our Health. Então, fica patente aí a questão fundamental, oficialmente reconhecida, da saúde planetária pela Organização Mundial da Saúde. Isso é um marco oficial, um marco histórico de que a perspectiva de saúde
está mudando. Vou conversar um pouco sobre saúde planetária. Essa noção de saúde planetária, para alguns povos originários, sempre foi uma questão óbvia, né? Para a civilização dita ocidental, isso nunca foi uma questão óbvia. Quando é que isso surge? Basicamente, surge quando a gente vai para a Lua, né, nos Estados Unidos, para descobrir a Lua, tira uma foto e acaba descobrindo o planeta Terra, né? Essa noção simbólica e em termos de, né, de população, todo mundo acabou se dando conta que tem uma coisa maravilhosa chamada de planeta Terra. Tem até músicas com isso. David Bowie fez uma música, o Caetano Veloso fez música que marcaram a entrada desse tema no mundo cultural, no imaginário, tá? E aí a gente começou a se dar conta de que a gente não está mais na era geológica dos vulcões ou dos dinossauros, ou entre várias outras, e a gente está ultrapassando o Holoceno, né, essa era geológica, e entrando na era do ser humano, o Antropoceno. E a gente está modificando completamente a biosfera. Aqui, só para mostrar uma coisa que fica muito evidente, uma foto de satélite da NASA, mostrando que de noite, agora, a gente vê a civilização humana modificando completamente o território, né? A gente vê essas luzes. Isso fica patente, a questão do Antropoceno. E a questão central é de que a gente está num estágio muito inicial de entender o que é saúde planetária. Mais ou menos a gente é um nenê se olhando no espelho, descobrindo, opa, o que é isso aqui? Né? E começando a entender, isso é uma etapa fundamental, né, bem descrita do nenê, que ele começa a se reconhecer no espelho. Antropoceno, saúde planetária, é exatamente nesse estágio que a gente está. Quando a gente vai falar de antropoceno, a gente tem que falar que é uma era incrível para a saúde do ser humano. Então, a expectativa de vida vem crescendo, a pobreza vem diminuindo e a mortalidade infantil vem diminuindo. Claro que o Covid deu um pico negativo nisso, mas eu acredito que vai ser amenizado e talvez vire um ponto na curva aí completamente bizarro, né, que desapareça, tá, no futuro. Mas para isso, para esses benefícios todos, a gente explorou os recursos e poluiu o planeta de uma forma que não é sustentável. Então, a gente vê na linha superior, no canto esquerdo, né, então, emissão de dióxido de carbono, acidificação dos oceanos, uso de energia, derrubada de florestas, uso de água, uso de fertilizantes, isso tendendo a uma curva exponencial. Óbvio que isso não é sustentável, não tem planeta suficiente. Aqui um trabalho muito marcante, publicado pelo Stephen e colegas em 2015 na Science, mostrando os limites planetários. A tendência disso é ir piorando. Então, em vermelho, a gente vê que a diversidade, a biodiversidade já está comprometida. Naquela época não estava ainda tão claro, mas a gente sabe que o Covid está relacionado com isso e outras doenças infecciosas, zoonoses emergentes. Tá? Isso é bem estudado. Às vezes, quem foca mais nisso é o One Health, foi discutido em outra mesa. A gente vê fluxos biogeoquímicos, são basicamente fertilizantes que, né, para plantações, óbvio, que acabam atingindo as águas, né, mar. Isso gera uma grande transformação e grande poluição dos mares e lagos, né, tornando impróprios para uso humano de diversas formas. E em amarelo ali a mudança climática. A gente sabe que isso já está chegando perto do vermelho, né? Em geral, esses estudos são muito conservadores, né?
na minha interpretação, isso já passou o ponto vermelho. Isso é de 2015, então realmente está desatualizado. O que é saúde planetária? Esse é uma das formas de representação, claro que a gente tem muitas, das que eu mais gosto, de uma colega canadense, a Howard. Então, ela apresenta, como é que eu vou apresentar isso para as pessoas em 2 minutos, ela dizia. Então, eu explico assim, ó, a gente está num ninho, que é os sistemas naturais que dão suporte para a vida, tá? Então, é um ninho ali, os determinantes ecológicos. Aí, dentro desse ninho, a gente tem um pouquinho de palha ali, que é os determinantes sociais, tá? É pouca coisa. E dentro disso, a gente tem pouca coisa comparado aos determinantes ecológicos, que são dados como tão básicos que a gente esquece que eles existem. E aí, dentro disso, a gente tem o sistema de saúde, que, pelos cálculos que ela apresenta, seria responsável por cerca de 20% da nossa saúde, né? Claro, a família lá em cima, eu tenho viés de ser médico de família, então botei a família ali. Uma outra forma de representar a saúde planetária são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu sou meio gago, então às vezes eu atrapalho. Da Organização Mundial, da Organização das Nações Unidas, da ONU, né, interpretada aqui pela ótica da Organização Mundial da Saúde. Por isso que no centro está ali bem-estar e boa saúde. Mas a gente vê ao redor, né, os outros 16 objetivos, que são todos os objetivos de saúde planetária, tá? Então, água limpa, educação, equidade, erradicar a fome, a paz no mundo, cooperação intersetorial, mares saudáveis para ter peixe, clima saudável para a gente poder plantar e sobreviver na rua, não morrer de calor, uma economia sustentável, por aí vai. Equidade de gênero, tá? Uma outra forma da gente falar sobre saúde planetária, então, é entender um pouquinho a história da saúde, dita ocidental, que talvez nasça mais com Hipócrates, ou seja melhor sistematizada com Hipócrates. Então, no centrinho ali que tem uma pessoa, que é depois que eu vou abordar na saúde no consultório. E aí a gente tem uma coisa, eu fiz um risco ali, tá, que não tinha, essa imagem é linda, fiz uma barbeiragem ali em verde, porque em geral pergunta, mas isso aí não é saúde ambiental, isso não é saúde planetária. Saúde ambiental, em geral, ela é descrita como uma área menor, pensando mais em tóxicos que estão ao redor da pessoa, poluição daquele pequeno bairro ou cidade. Aí a gente tem a saúde pública, depois a gente tem a saúde global, depois a gente tem a One Health, que surgiu lá com o SARS-CoV-1 em 2000 e poucos, depois foi se mostrando muito útil para pensar a saúde animal, junto com vírus, bactérias resistência, e é muito liderada por veterinários. E aí depois surge a saúde planetária, em grande medida liderada pelo Lancet, e explicitamente um modelo baseado em evidências, baseado em equidade, né? Tá? Então, equidade é uma coisa importante. Aí, aqui a gente vê, né? Atualmente a gente está no Brasil na plutocracia, né? Que digamos assim, um dos drivers da iniquidade no mundo. A gente tem um cacuete de falar em igualdade, que às vezes não é bem o que a gente quer falar. O que a gente quer é equidade, é tentar ajudar mais quem precisa mais. Está bem no canto direito, tá? Mas o que isso tem a ver com saúde no consultório? Eu tenho viés da minha prática, então eu tento falar do que eu faço, porque é o que eu entendo. O resto eu acho muito, muito complexo e dou uns chutes, assim, né? Então, no centro ali, vocês veem a pequena comunidade onde eu moro, né?
tem uma igrejinha aqui no meio, e a minha clínica é mais ou menos aqui, a minha casa é mais ou menos aqui. Espero que dê para ver o cursor, tá? Eu atendi mãe e filha nesse verão, tá? Então, a menininha veio com febre e exantema, e a mãe veio com dispneia mais sibilos. Então, vou dar aí 1 minuto para os estudantes de medicina pensar qual é o diagnóstico, tá? Então, 1 minuto de silêncio já passou, que nem no futebol, sabe? Então, a menina estava com dengue. Foi o primeiro diagnóstico feito aqui na Serra, onde eu moro, né, no meu município, na Serra, que nunca teve dengue, tá? E, bom, aí eu fiz o tratamento para ela, baseado em evidências, que depois a gente vai discutir, saúde baseada em eficiência, e a mãe estava com Covid longo e com asma piorada ou exacerbada pelo Covid. E aí também fiz medicina baseada em evidências para ela, o tratamento adequado, que por si só reduz muito a internação hospitalar e por aí vai. Tá? Então diminui o impacto na saúde. Então, quando a gente faz esse enfoque centrado na pessoa, a gente busca melhorar o acesso, a continuidade, o escopo de serviços, a coordenação, e a gente melhora muito a eficiência, e isso está muito embasado em evidências e que melhora muito a equidade e reduz externalidades, tá? Por diversos motivos. Para a gente entender bem a pessoa, a gente tem que entender a família, entender a cultura, entender a comunidade e entender o planeta. Como é que mudança climática, Covid, dengue afeta as pessoas e como a gente maneja isso de uma forma que proteja o planeta. Tá? Então, a pessoa chega no consultório, você vai examinar e percebe que os determinantes socioambientais, os determinantes ecológicos, estão todos ligados com a saúde da pessoa. Tá? Isso aqui é um paper que eu colaborei, que é o futuro do sistema de saúde. Tá? A gente publicou isso no BMJ, pretensiosamente dizendo que vai ser o futuro do sistema de saúde. Então, basicamente, reduzir a utilização do hospital, tá? Tornar o hospital mais eficiente e uma sociedade menos dependente do hospital. Por quê? Porque o hospital gera muito lixo, muitas vezes desnecessário, o outro colega vai comentar. Então, tentar otimizar a atenção primária em saúde ou atenção básica, que produz mais equidade, de forma mais efetiva, mais baseada em evidências, de forma, quando a gente pensa em saúde populacional, com menor externalidade e menor poluição. Tá? Lembrando que os sistemas de saúde do mundo são o 5º maior poluidor, se fosse considerado como um país. Então aqui está o posto de saúde, né, atenção básica, o hospital, e uma outra coisa que eu vou chamar a atenção, que eu estou colaborando também, é telesaúde, tá? Que tem alta eficiência, alta efetividade. Eu uso muito o telesaúde da URGS aqui, ajuda muitíssimo meus pacientes, diminui muito o encaminhamento e diminui muito a poluição, tá? E é uma coisa que vai avançar muito no futuro. Tá? É mais ou menos isso a minha apresentação, espero que a gente possa debater depois. Muito obrigado, Henrique, acho que foi um ótimo início para a gente refletir sobre o momento atual e para tu ir pensando, depois a gente vai discutir, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foram apresentados em 2015, a gente tem 7 anos para as metas e numa entrevista com Bill Gates recentemente, claramente a reflexão, a perspectiva é que não iremos atingir essas metas em 7 anos. E
se coloca que, na situação atual, precisaríamos acelerar o ritmo desse progresso em 5 vezes mais rápido para atingir a maioria dessas metas, né? Então, Jorge, podia apresentar a Tatiana para nos auxiliar a refletir sobre esse momento? Claro que sim. Obrigado, professor Ayrton, novamente. Parabéns, Henrique, pela apresentação. A gente vai aguardar aí o final das apresentações para poder abrir para as perguntas que forem vindo da nossa audiência e aí para a gente poder estimular o debate no final. Bom, a nossa próxima apresentadora, palestrante, a professora Tatiana Camargo, vai nos falar sobre saúde planetária na formação de profissionais da saúde, ou seja, o aspecto de que forma esses conceitos estão influenciando na formação dos futuros profissionais da saúde. A professora Tatiana é bióloga, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, faz uma série de estudos, né, sobre os diferentes contextos e diferentes públicos sobre a questão da alfabetização científica. É membro do Grupo Brasileiro de Estudos em Saúde Planetária da USP, junto ao qual compõe a coordenação do Programa Brasileiro de Embaixadores da Saúde Planetária. E desde 2021, Education Fellow da Planetary Health Alliance, em Harvard. Professora Tatiana, a palavra é sua. Bom dia, obrigada, Jorge, pela apresentação. E, em primeiro lugar, dar bom dia para o Ayrton, para o Henrique, Fernando, meus colegas na mesa. Imagino que vocês estão me ouvindo bem, né? Não teve nenhuma manifestação. Sim, eu vou começar a passar minha apresentação também, para eu tentar me manter no tempo, senão a gente fala demais. Isso. O Jorge falou um pouco de mim, falou que o tema que eu propus, né, que a gente discutiu na organização, seria a educação, pensando em saúde planetária na formação médica, mas quando eu estava montando essa apresentação, eu pensei que seria importante falar pelo menos um pouquinho sobre educação e saúde planetária para dar esse salto para a educação na formação médica, por isso que meu título está aqui diferente. Então, eu vou pensar um pouco sobre essa educação e saúde planetária, eu vou focar muito na educação de profissionais da saúde, e falar especialmente das experiências que já têm surgido no Brasil, né? Ele já me apresentou, então vou pular essa parte das minhas introduções. Então, o Ayrton fez essa provocação, né, sobre os objetivos para o desenvolvimento sustentável, o Henrique já falou sobre saúde planetária, falou da importância disso no contexto clínico, mas para que a gente possa, né, ter profissionais de saúde que consigam enxergar os pacientes, suas comunidades, suas famílias, dentro desse contexto, englobando o cuidado em saúde planetária, é importante que a gente tenha uma formação de profissionais, e o que eu penso, né, e vou colocar aqui depois, talvez seja uma educação no caminho todo que envolva esse conceito de saúde planetária, para que isso passe a estar mais presente na sua prática, né? Eu acho que a educação, por exemplo, é um dos caminhos que a gente pode acelerar muito para promover essa aceleração necessária para os objetivos do desenvolvimento sustentável. E, enfim, essa primeira figura que eu trago aqui para vocês, né, é uma figura que, na realidade, o nome dela seria moldura, estrutura, framework em inglês, para a educação em saúde planetária, que foi proposta pela Aliança de Saúde Planetária, que é a instituição que reúne os diferentes grupos que trabalham sobre isso em saúde. Então, eles fizeram seria um corte, né, do que eles consideraram como uma corda com 5 fios que precisa estar funcionando junto. Então, o que seria essa educação em saúde planetária, né? A gente tem, então, lá na primeira camada, um mundo com mudanças antropogênicas em escala global, que o Henrique já comentou. A gente tem todo um contexto de cultural, socioeconômico e ambiental, né, em termos de condições ambientais do local. A gente tem uma agenda global de prioridades e que muitas vezes essas duas coisas não se encontram, as prioridades locais e globais, e esse é um dos problemas na efetivação e na implantação dos ODSs. E a gente tem também as prioridades locais
de aprendizagem. Então, acho que tudo isso está, digamos assim, essa capinha que está por fora dessa nossa corda da educação e saúde planetária. E essa moldura proposta, isso seria para qualquer atividade educativa, tá, gente? Não só de profissionais da saúde. Ela necessitaria pensar em 5 domínios, né? O domínio ali do antropoceno e da saúde, o domínio da criação de movimento e de uma proposta de mudança sistêmica, o domínio que o Henrique falou muito bem da equidade e da justiça social, né? O do pensamento complexo e sistêmico, e o centro seria pensar não a interconexão com a natureza, mas a interconexão por dentro da natureza, se reconhecer parte da natureza, dependente dela, que a causa dano e que precisa dela para sustentar esse eixo, né, no qual... Outro documento importante que a gente tem proposto como um guia para a educação em saúde planetária, né, essa foi uma declaração construída no último encontro anual da Aliança de Saúde Planetária, que foi realizado em São Paulo, ano passado, e dele saiu esse documento muito importante, que se chama Declaração em São Paulo sobre Saúde Planetária, foi publicado também no The Lancet Planetary Health, e ele propõe ações para stakeholders, então ele vai pegar por setores da sociedade que seria necessário para que eles fizessem para incrementar essa implantação da saúde planetária. Eles colocam aqui das escolas, em que, então, resumidamente, seria ensinar a educação em saúde planetária em todos os níveis. O que eu vou focar hoje aqui seria nessa questão das universidades de ensino superior, né, em que ele diz, né, defender e priorizar a alocação de recursos para permitir e estimular bolsas de estudo e educação transdisciplinares em saúde planetária, dentro das instituições e entre elas. A partir dessa proposta, né, eu vou trazer para vocês um pouco do que a gente tem tentado fazer no Brasil. A gente ainda, claro, né, quem é cientista no Brasil sabe que não contamos com o contexto de financiamento e de priorização de financiamento para essa área, mas a gente tem investido muito na outra área, na outra via proposta ali, que seria da ação interdisciplinar e interinstitucional. Eu fiz uma retomada mais ou menos assim cronológica de como isso tem acontecido, né? Eu acho que as primeiras experiências que a gente teve foi com o Henrique, né, que começou, ele bem contou ali da história, conheceu o tema, já era um tema com o qual ele trabalhava, e ele começou a incluir aulas sobre esse tema nas suas disciplinas de atenção primária à saúde na Universidade de Caxias do Sul. E começou a estudar, fez o seu mestrado sobre isso, e começou a pautar isso muito forte. Depois, em 2001, quando já estava melhor constituído o nosso grupo de saúde planetária, e a gente ia construindo um pouco essa ideia da ação interinstitucional, muitos de nós, eu, Ayrton, o Henrique e outros colegas do grupo de diferentes áreas, contribuímos para a construção de um módulo no curso de medicina da Unesp de Botucatu, coordenado pela professora Karina Pavão, né, e foi um módulo que a gente teve retornos muito positivos dos alunos e dos colegas da Karina que trabalhavam nessa disciplina, e que, então, ela conseguiu, né, solicitar para o conselho da faculdade, fizeram uma modificação curricular, e, então, ficou registrada uma nova disciplina eletiva de saúde planetária e mudanças climáticas a partir desse ano na Unesp Botucatu. O Henrique mencionou a importância da telemedicina para a diminuição de emissões, né, diminuição do impacto do setor saúde. Uma coisa muito legal que o Telesaúde da URGS também fez foi um curso online de saúde planetária, com a intenção de expandir esse conceito. Aí, não só fechado para profissionais da saúde, ele era proposto prioritariamente, mas muitas pessoas da área da educação e de outras áreas também cursaram, né? Coloquei aqui para vocês os símbolos dele. Ele está disponível na plataforma do Telesaúde, tá? O em português já passou a etapa de inscrições, né? Mas em novembro vai ter a inscrição em inglês, ele foi traduzido, porque muito elogiado, foi traduzido para poder ser expandido para a comunidade internacional. E depois, a partir dele, foi criado também um curso específico de saúde planetária para educação, para atenção primária, bem focado aí na questão da atenção primária, numa parceria com a Organização Mundial de Médicos de Família, com o ONCA. Então, esses últimos dois estão com inscrições abertas, agora vai iniciar o curso, vai iniciar em novembro.
Mais experiências, então, vou continuar com vocês. Agora, uma outra experiência, né? Eu e a Ayrton somos parceiros em algumas dessas experiências, ali já da Karina. Essa quinta foi um conjunto de uma aula, né, que a gente planejou. Na realidade, eu já participava de algumas aulas do Ayrton falando, e aí esse ano, em função de estarmos trabalhando juntos no trabalho da Rafaela, que é o próximo que eu vou comentar, a gente fez uma espécie de experiência piloto em uma aula do Ayrton, então mandamos uma aula prévia, com conteúdos mais teóricos sobre saúde planetária, e fizemos uma aula com discussão de casos, ali na aula de epidemiologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Também tivemos um resultado muito bacana. Esse trabalho da Rafaela, né, que eu acho que eu até vou sair da apresentação, vou apresentar o material dela, que é muito bonito. Ele foi conduzido, não sei quantos de vocês conhecem, acho que isso é muito importante poder trazer para a comunidade de estudantes e de todos os profissionais do Hospital de Clínicas, que ele já está sendo feito na URGS, né? Ele foi feito esse ano e a gente, claro, tem a esperança, os professores elogiaram muito, então a gente acredita que isso, de uma certa forma, vai ser incorporado. Vou só mostrar para vocês rapidamente o material da Rafaela, porque merece. Esse é um material que ela construiu, né, junto comigo, com a Ayrton, com outras, e ele foi um material construído para amparar os professores, né, a disciplina foi toda presencial, mas a gente achou que seria importante construir um material bem sólido, então tem planos de aula, vai ter um conjunto do que eles precisam fazer, então, pensando em todos os âmbitos que afeta, material pré-aula, então não vou me alongar muito, mas a gente colocou muitas referências, então quem tiver interesse também pode entrar em contato, a gente está pensando em fazer uma publicação desse material para expandir, né, para que ele possa ser aplicado. Ele também foi muito elogiado, já foi apresentado numa reunião da Organização Mundial da Saúde, para pensar em estratégias de educação e saúde planetária na América Latina. O 7º projeto que a gente já vem conduzindo sobre pesquisa, extensão e ensino de saúde planetária é uma parceria com a Fiocruz Bahia, né, que ele se chama Planetear, com a Universidade Federal de Juiz de Fora e com a Suprema, que é uma faculdade de medicina de Juiz de Fora também. Esse é o que eu trago, essa foto bonita aqui. Nós estamos realizando um trabalho muito baseado no trabalho da Rafaela, a Rafaela está nos ajudando, só que esse tem a inclusão de fazer esses trabalhos de campo com entrevistas dos pacientes. No material da Rafaela, a gente trabalha com os casos, né, dos pacientes que são entrevistados na disciplina, mas que estão internados. Nesse caso, a gente vai fazer a entrevista dos pacientes, né, dos que estão sendo atendidos pela Unidade Básica de Saúde dessa localidade, lá nesse local, que é uma ilha do subúrbio de Salvador. Aqui é uma foto dos estudantes de medicina entrevistando um senhor aqui na frente da casa dele, lá na ilha. Né? Que apesar de ser um local, assim, que visualmente na foto fica muito bonito, é um contexto socioambiental muito complexo, porque ele fica localizado de frente a uma petrolífera, né? Então, ele é fortemente impactado, por isso pensar a saúde planetária lá é super importante. E a última experiência que eu queria apresentar é a disciplina de saúde planetária no PPG de Patologia da USP, que foi já realizada esse ano, pelos professores Paulo Saldiva e Thais Malad, com outros que eu colaborei também. E, então, esse PPG já estabeleceu que essa disciplina vai continuar e que eles querem trazer isso como uma disciplina para o curso de medicina também. Um outro programa, atividade, ação, que não é diretamente ou estritamente fechado para profissionais da saúde, mas que conta com muitos profissionais da saúde, pessoas que atuam com relação à educação e promoção da saúde, é o Programa de Embaixadores de Saúde Planetária, que o nosso grupo de estudos em saúde planetária da USP organiza e coordena, né? Então, ele recebe estudantes de graduação e pós de universidades públicas e privadas de todo o Brasil. Tivemos já estudantes das 5 regiões brasileiras, né, e de áreas não só das capitais, rurais também. No primeiro ano de 2021, a gente foi começar e tivemos um número massivo de 238 embaixadores inscritos. Foi
uma experiência intensa e muito bonita, né, mas com base nela a gente reduziu as inscrições para 90, porque a gente conta com mentorias, então a gente tem que organizar orientadores para todos eles, e temos tido muito impacto com ações. Esse aqui é o logo do programa, eles têm redes sociais, realizam coisas muito bonitas, inclusive em Porto Alegre, temos oficinas de culinária, coisas para os próximos meses pensadas, que são conduzidos pelos embaixadores. E esse último slide, ele é para comentar que eu foquei em falar das experiências brasileiras, mais do que teoricamente falar de como isso tem sido conduzido para a formação de profissionais da saúde, mas esse é um movimento internacional, né? Acho que a saúde planetária e a questão das mudanças climáticas, ela já tem, de uma certa forma, sua importância reconhecida, né? E tem um conjunto de evidências muito sólido que as ampara, e incluir isso na formação médica é uma necessidade muito grande do momento. Existem muitas universidades, principalmente no norte global, trabalhando com isso, né? E essa figura é um mapa desse programa que seria o Planetary Health Report Card, que seria um boletim, né, de saúde planetária, que é uma proposta que fizeram para reunir avaliações dos estudantes sobre os seus cursos da área da saúde em todo o mundo. Então, esse boletim, ele funciona mais ou menos assim: os estudantes se inscrevem, a instituição se inscreve para participar, os estudantes respondem às perguntas desse boletim, que são direcionadas a pensar o quanto de saúde planetária, temas correlatos, já existe no currículo do seu curso, e aí tem todo um processo de orientação de como negociar com os professores, as comissões curriculares, para trazer cada vez mais temas, e vão sendo feitas análises. Então, cada uma dessas bolinhas são instituições onde esse processo de avaliação, que parte dos estudantes, mas que depois envolve toda a comunidade acadêmica do curso, sobre saúde planetária. E vocês veem que não temos nenhuma bolinha aqui no Brasil ainda, né? Apesar de várias experiências. Então, eu gostaria de terminar, assim, essa minha apresentação fazendo essa provocação, né? E esse convite também de que talvez fosse o caso de a gente pensar em fazer essa proposta para os nossos estudantes e para os nossos colegas da URGS, para pensar em fazer uma avaliação dessa com o Planetary Health Report Card sobre os cursos de saúde, talvez o curso da medicina, né, que já está envolvido com essa disciplina da Rafaela, e fazer parte desse movimento. Eu vou encerrando por aqui, né, encerro com essa figura, que tem os meus contatos, o contato do nosso grupo de saúde planetária, o contato da Planetary Health Alliance, e destaco que a gente está no momento de inscrições para o nosso próximo evento, né, o Planetary Health Annual Meeting 2022, que vai ser agora no início de novembro. Ele vai ser um evento híbrido e bem interessante, para quem vai participar online, ele é gratuito, então é uma oportunidade para quem quiser conhecer mais, se entra lá no site da Planetary Health Alliance e a inscrição está disponível. Eu finalizo, então, agradecendo com essa figura aqui que eu falo com vocês hoje do Equador. Eu estou aqui no Equador, num evento com a REACT Latino-Americana, que é uma organização que trabalha especificamente contra a resistência bacteriana, né? E eu estou aqui porque a gente está fazendo um convênio com o Grupo de Estudos em Saúde Planetária, porque eles produzem materiais educativos para educação básica, esse é um dos materiais ali, pensando nessa relação do mundo microbiano com a saúde planetária e as mudanças climáticas. E é isso, obrigada. Bom, obrigado, Tatiana, aí pela excelente apresentação, e parabéns aí pela vamos dizer assim, pela iniciativa, né, de incluir estas pautas aí na formação dos futuros profissionais da saúde. Eu imagino que deve ser um desafio bastante grande, né, e cada conquista tem que ser comemorada aí, parabéns. Bom, dando sequência aqui, então, da nossa mesa, eu queria apresentar o nosso próximo palestrante, que é o Fernando Torelli, que vai nos falar sobre saúde baseada em eficiência. Então, vai dar um enfoque um pouquinho diferente aí, né, dos recursos utilizados na saúde, de que forma estão sendo utilizados e como é que a gente pode
a aperfeiçoar este uso. O Fernando é economista, com pós-graduação em administração, em gestão de pessoas e mestre em administração. Ele teve a formação dele toda na área de gestão hospitalar, começou aqui no Hospital de Clínicas, onde ele se desenvolveu, e daqui ele saiu para buscar vários outros postos aí Brasil afora, né? Então, foi CEO do Hospital Moinhos de Vento, CEO, diretor, superintendente executivo do Hospital Sírio-Libanês, e atualmente é o CEO do HCOR em São Paulo, né? E o Fernando, como é um cara que tem pouca coisa para fazer, durante a pandemia aí ele verificou as várias lacunas que nós tínhamos em termos de gestão pública no Brasil. E aí ele teve um insight e criou a Associação Voluntários da Saúde, que é uma entidade hoje que já conta com centenas de voluntários Brasil afora, que se propõe a voluntariamente, como o nome está dizendo, oferecer para gestores do Brasil de saúde, gestores de saúde do Brasil inteiro, e hospitais e outras estruturas de saúde do Brasil inteiro, algum tipo de apoio na questão da gestão. Então, o Fernando vai nos falar um pouquinho sobre essa experiência toda e de que forma ele enxerga esse cenário. Fernando, contigo. Bom dia a todos. Queria agradecer ao professor Ayrton e o Bajerski pelo convite, ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eu trabalhei por mais de 22 anos e onde tudo que eu aprendi em termos de gestão, eu aprendi trabalhando nas diversas áreas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E é muito interessante porque 22 anos no Clínicas, quando eu fui para o Moinhos e depois para o Sírio e agora para o HCOR, eu quero dizer para vocês que a gestão do Hospital de Clínicas, ela não é uma referência em gestão pública, é uma referência em gestão pública e gestão privada também, né? Ou seja, o processo de gestão, o conceito de gestão, a ética na gestão realizada no HCPA é uma referência para qualquer organização de saúde do Brasil, né? E muito da minha trajetória profissional em termos de resultados está por aplicar nas organizações para onde eu fui o modelo de gestão que eu aprendi no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Quem está nos assistindo deve estar, e também queria cumprimentar o Henrique e a Tatiana pela apresentação, e quem está nos ouvindo, nos vendo, deve ter pensando assim, nós vamos sair da saúde planetária para a eficiência, né? Então é uma viagem absurda, né? É sair do cosmos para o micro, né? Só que antes de colocar a apresentação, eu queria relatar uma experiência que eu tive. Eu fiz uma viagem quando eu estava no Sírio, uma viagem internacional ao Hospital Virginia Mason, em Seattle, nos Estados Unidos, que é considerado o hospital mais eficiente do mundo, tem melhor trabalho os conceitos de eficiência. E o Virginia Mason, ele fez uma modificação na fórmula de valor em saúde, porque hoje o valor em saúde está relacionado ao desfecho clínico, experiência do paciente, e o denominador é custo. E o que eles entendem é que custo faz parte do processo de atendimento à saúde. Você tem o custo de pessoas, o custo de materiais, o custo de medicamento, e eles substituíram o denominador, retirando custos e colocando waste, desperdício. E o custo você tem que gerenciar, tem que diminuir, tem que otimizar. E o desperdício você tem que eliminar. Então, quando a gente fala em preocupação com o planeta, os hospitais como sendo centros de poluição pelo volume de atendimentos, nós temos uma obrigação, como esses profissionais de saúde, de eliminar o desperdício de todo o nosso sistema. E existem várias formas de eliminar o desperdício. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação e eu prometo ficar nos 15 minutos que foi colocado. Eu gostei desse título porque em todas as palestras de saúde que nós assistimos, e o professor Henrique também colocou aqui, a gente fala muito da saúde baseada em evidência, né? Por quê? Porque você tem que saber se aquilo que você está fazendo tem ou não validação científica. E eu gostei do tema saúde baseada em eficiência, né? Porque se não tiver eficiência, não terá recursos. Se não tiver recursos, não tem qualidade. Se não tem qualidade, não tem atendimento qualificado ao cidadão. Então, o
o termo saúde baseada em eficiência busca, não é simplesmente a preocupação de redução de custos da nossa operação, mas sim de assegurar sustentabilidade para que a organização possa entregar com qualidade uma saúde aos seus clientes. Eu começo com esse gráfico porque poucas pessoas estão se dando conta que o ano de 2022 nós estamos com a segunda maior inflação do século. Ou seja, somente lá em 2003 nós tivemos uma inflação maior. O que significa que todos os custos das nossas organizações estão aumentando 2 dígitos. Só para dar um exemplo para vocês, o reajuste dos trabalhadores da saúde aqui em São Paulo, ele fechou em 11,7% na convenção coletiva. Significa que todo o nosso custo está aumentando em 11,7%. Nós temos uma questão importante, que todos os hospitais no Brasil, inclusive clínicas na sua área de convênios, ele tem o reajuste das suas receitas com base no indicador que é o IPCA, que também está em 12%. Só que o IPCA, as operadoras, por estarem com um volume muito grande de atendimento, não estão repassando integralmente para a receita o reajuste inflacionário. Então, as organizações de saúde do Brasil inteiro estão tendo seus custos reajustados em mais de 10% e as suas receitas pelo menos na metade disso. O que significa que o ano de 2023 será um ano muito desafiador para a sustentabilidade das nossas organizações. Então, é importante a gente entender o cenário macroeconômico onde nós estamos. Quando nós vamos aqui das despesas com saúde no mundo per percentual do PIB, vocês verificam o Brasil aqui um percentual muito inferior a países que têm modelos de saúde mais estruturados, né? Estados Unidos aqui o maior gasta, não tem o plano de saúde o sistema de saúde mais estruturado, gasta muito mais, mas o que chama atenção no Brasil é o percentual do gasto público em saúde. E aí eu queria deixar muito claro para vocês que, independente de qual o segmento político que vier a vencer as eleições, nós estamos vivendo um grande problema fiscal. Ou seja, no 2023, nós teremos uma grande dificuldade do custeio das operações já existentes no sistema de saúde, o que nos obriga a ser novamente mais eficientes. Um outro indicador que eu considero extremamente importante é a despesa per capita com saúde no Brasil e a comparação mundial. Então, enquanto os Estados Unidos gasta $10 mil por habitante, a Alemanha $6.700, o Brasil gasta $1.500. O que vai acontecer quando a nossa população chegar lá em 2030, 2035, com uma pirâmide etária muito similar aos países mais desenvolvidos? Nós vamos ter a pirâmide etária de países desenvolvidos com o investimento em saúde de um país ainda não com um potencial econômico adequado. Ou seja, nós teremos já temos hoje um grande desafio da sustentabilidade da saúde. Um outro ponto importante que eu queria destacar, lá em 2014, nós tínhamos 50 milhões de brasileiros com plano de saúde. E a expectativa hoje era ter 60 milhões de brasileiros com plano de saúde. Nós estamos com 49 milhões, ou seja, nós não, além de não crescer, nós diminuímos. E nesse período o que mais cresceu em termos de saúde privada foram os planos de baixo custo das redes verticalizadas. O que significa também uma questão importante, que quem consegue entregar saúde com o menor custo, consegue crescer num país que não está tendo crescimento econômico adequado. E esse é um ponto importante, porque não havendo crescimento dos planos de saúde, há uma sobrecarga no sistema público de saúde, onde 75% da população brasileira tem somente acesso ao Sistema Único de Saúde. Um outro ponto mais preocupante ainda é que os planos de saúde eles estão com a maior sinistralidade da sua história. Ou seja, o gasto de saúde, professor Henrique, professora Tatiana, importante vocês refletirem em conjunto sobre isso. Na minha avaliação, nós não estamos só atendendo os pacientes que deixaram de ser atendidos durante a Covid. Nós estamos, na minha avaliação, o mindset sobre a saúde mudou. Nós passamos 2 anos onde a informação mais importante do dia é quantas pessoas morreram de Covid, quantos casos de Covid nós
tivemos. E a população, ao ter uma pauta única na mídia e na sociedade, que é a questão da Covid, na minha visão, a população acordou por um cuidado maior na sua própria saúde, por um autocuidado mais efetivo, o que está gerando um volume de atendimentos. Todos os hospitais, os públicos, eu nem vou perguntar para o Bagés como é que deve estar o pronto-socorro do Hospital de Clínicas, mas eu quero dizer que o pronto-socorro do HCOR aqui em São Paulo, próximo à Avenida Paulista, está com 22 pacientes internados sem ter leito no hospital. Se você ir no Moinhos de Vento em Porto Alegre, ou no Sírio, ou no Einstein, todos os hospitais estão superlotados. O que significa que, no meu ponto de vista, nós estamos mudando o mindset, as pessoas estão fazendo mais consultas, mais ações de promoção, prevenção, exames, e, obviamente, que você, ao fazer isso, você acaba usando mais a estrutura de saúde. O grande problema é que quem está pagando a conta ou é o governo que está sem dinheiro por problema fiscal, ou são as operadoras de saúde privadas que estão sem recursos porque a sinistralidade, o gasto está muito alto, o que nos coloca numa posição bem importante. Aqui, para aqueles que não conhecem, isso aqui é uma matriz dos gastos de um hospital. Então, o hospital gasta 35% da sua despesa com pessoas. Em alguns hospitais públicos pode chegar a 60%, em alguns hospitais filantrópicos 50%. Então, o hospital, ele depende de pessoas. E o outro gasto significativo é materiais, medicamentos e órteses e próteses, que são chamados custos variáveis, né? Então, você tem dois grandes grupos, pessoas e custos variáveis, materiais, medicamentos e órteses e próteses. É onde você pode gerir a sua organização. Esse material aqui é uma apresentação no evento da Federação dos Hospitais Filantrópicos de São Paulo, mostrando que desde o início do Plano Real, a tabela do SUS e seus incentivos foram reajustadas em 93%. E o INPC foi 636%. Esse descompasso representa 11 bi de desequilíbrio econômico-financeiro na prestação de serviços ao SUS em todo o segmento. Fecharam já 315 hospitais e a dívida dos hospitais filantrópicos está em 20 bi. Então, a gente tem que ter uma grande preocupação com o nosso sistema, porque nós temos um grave problema de sustentabilidade, né? E esse problema será acentuado no ano que vem pela inflação e não repasse às tabelas das operadoras privadas. E aí a gente vai para uma publicação e uma apresentação que foi feita na ANAP, mostrando que a ineficiência contribui com 17% do desperdício, do waste, em saúde. Né? Então, a pergunta é o seguinte, nesse contexto macroeconômico terrível, nessa falta de recursos, a única coisa que nós não podemos ser é ineficiente. A única coisa que nós não podemos ter é desperdício. A única coisa que nós não podemos ter é gestão ruim. Então, esse índice de 17%, ele tem um impacto... eu não vou nem comentar a questão do cuidado desnecessário, porque esse é um outro ponto. O Einstein fez com o Bradesco aqui em São Paulo, segunda opinião em cirurgias de coluna, e 60% das cirurgias indicadas foram não recomendadas pela equipe do Einstein. Então, a gente tem que refletir. A preservação do planeta pressupõe não fazer o desnecessário, não gastar o desnecessário, não desperdiçar. E a saúde, onde tem falta de recursos, por outro lado, tem bastante desperdício. Eu participo de uma health tech que dá apoio nos hospitais em processos de compra. E o resultado até esse momento é um índice de economia de 17%. O que significa que eu posso afirmar para vocês que no mínimo 17%, no mínimo, os hospitais e o sistema de saúde têm como obter de recursos, melhorando a sua eficiência. Não só reclamando da tabela do SUS, ou da tabela da operadora, ou das questões macroeconômicas, e sim olhando para dentro de casa e fazendo uma gestão eficiente em suprimentos, fazendo uma gestão eficiente em contratos, na sua operação, produtividade adequada, número de líderes adequados, quadro de pessoal enxuto e competente. Então, nós temos que fazer o nosso tema de casa sob pena de você chegar, como muitas organizações de saúde já chegaram, numa situação de insolvência, ou seja, fechando as portas. E quando a instituição tem uma dificuldade de sustentabilidade, eu tenho certeza que o médico, o enfermeiro e o profissional da ponta são extremamente prejudicados,
pela falta dos recursos adequados para poder fazer o seu trabalho. E como o Bagés colocou, nós temos um outro problema importante no nosso país. Eu sou do Sul, estou há 7 anos aqui em São Paulo, e a cidade de São Paulo é a capital brasileira com o maior poder econômico. Não tenha dúvida nenhuma disso. E uma pesquisa que foi realizada recentemente aqui em São Paulo mostrou que a diferença da expectativa de vida ao morrer do cidadão que mora em Alto de Pinheiros e Jardins para quem mora no extremo sul da cidade de São Paulo é de 40%. Ou seja, a desigualdade social medida por indicadores de saúde em São Paulo, ela tem uma variabilidade de 40%. E aí a gente tem que fazer uma grande pergunta: de que forma nós estamos democratizando o conhecimento para que profissionais e instituições que nem o Clínicas, que nem o HCOR e muitas outras, possam ajudar outras instituições que não têm recursos para acessar profissionais com alto nível de conhecimento e gestão. A Associação dos Voluntários da Saúde, hoje é uma entidade, ela nasceu do dia que eu estava em casa aqui em São Paulo, assistindo a Globo News, e eu vi uma matéria do Hospital da Restinga, aí em Porto Alegre, que quando eu estava no MINS eu participei do projeto, e tinha um hospital de campanha para atender Covid lá na frente do Hospital da Restinga. E eu liguei para a direção do hospital que eu conheço, né, e disse: que bacana isso só tem um problema, Torelli, nós estamos sem tomógrafo. Eu perguntei: mas como é que vocês estão fazendo o diagnóstico do paciente com Covid? O teste do laboratório leva 1 semana. E o tomógrafo, que é o padrão ouro para poder testar, vocês não têm. Ele disse: é isso aí, estamos fazendo do jeito que dá. E aí eu liguei eu disse: eu posso ajudar? Ele disse: pode, nós precisamos comprar um tomógrafo de 900 mil, nós temos 400, falta 500, e nós queríamos que um fornecedor parcelasse em 10 vezes de 50 mil. Aí eu liguei para a Siemens e disse: meu amigo, nós estamos numa guerra, então nós estamos precisando nesse momento de cidadania corporativa. Tem um hospital que está na linha de frente do Covid em Porto Alegre e não tem um método básico para fazer o diagnóstico do Covid. E aí a Siemens depois disse: Torelli, nós não podemos dar financiamento para um hospital nessa condição. Eu disse: nós estamos numa guerra. E no final o tomógrafo foi instalado na Restinga. E aí eu me dei conta que a gente fala muito em cidadania, fala muito em solidariedade, mas a minha agenda do dia, ela só tinha espaço para atender os meus compromissos aqui no hospital. Aí eu coloquei 1 hora por dia na minha agenda para me dedicar ao voluntariado. E hoje nós somos 600 profissionais organizados em grupos técnicos, que é praticamente um hospital virtual. Tecnologia, qualidade de segurança, operações, comercial, financeiro. Você tem profissionais que se dedicam voluntariamente para dar consultoria gratuita para instituições do SUS. Aqui é um exemplo bem bacana, Cássia, Minas Gerais. Somente 6% dos hospitais brasileiros possuem algum nível de acreditação hospitalar, que é a auditoria da qualidade de padrões básicos. E aqui são profissionais de grandes hospitais treinando os colaboradores do hospital Santa Rita, em Santa Rita de Cássia, o Hospital Instituto São Vicente de Paulo. O que é isso aqui? Isso aqui é democratização do conhecimento. E quando você democratiza o conhecimento, você dá a oportunidade para o profissional se qualificar e buscar o seu resultado. Aqui é um outro exemplo, São Vila Cotolengo, em Trindade, Goiás, tem um hospital que atende deficientes físicos e deficientes mentais. Nós estamos realizando todos esses projetos através de consultoria voluntária. Aqui a estrutura do hospital, aqui é o gerenciamento de projetos que nós estamos estruturando, aqui é o Padre Marcelo, que é o presidente da associação, aqui é a ideia do tamanho da vila, e aqui, gente, são todos os líderes da Vila São Cotolengo participando de um programa de liderança com voluntários das principais organizações do Brasil. A transformação na sociedade, ela vai se dar muito pela ação social, cidadã de cada um de nós, e não necessariamente aguardando uma transformação motivada pelo governo. Então, o que eu queria trazer para vocês é o modelo macroeconômico extremamente complicado, escassez de recursos, tanto na área pública como na área privada,
contraditoriamente, uma ineficiência das nossas operações. Então, a boa notícia é que nós não temos mais opção. Ou nós vamos implementar a gestão baseada em eficiência, ou nós não vamos ter recurso para fazer o atendimento com qualidade para o cidadão, tanto no público como no privado. E, mais do que isso, a gestão baseada em eficiência tem que ser compartilhada democraticamente, tanto para o hospital que está em Cássia, em Minas Gerais, Trindade, Goiás e todo o interior do Rio Grande do Sul, e quem vai fazer isso somos nós, né? Porque nós temos o privilégio de estar nas organizações que nós estamos, e o privilégio num país desigual gera obrigação. Então, nós não estamos fazendo um trabalho voluntário para ser bacana, e sim por retribuir o privilégio que nós temos dentro de um país extremamente desigual, que nem no Brasil. E esse é o ponto que eu gostaria de trazer para vocês, para que a gente possa debater e refletir sobre ele. Obrigado. Muito obrigado, Torelli. O Jorge, queres falar alguma coisa? Eu tenho algumas perguntas. Poderia iniciar até para o Torelli, assim. Se fala muito no acrônimo ESG, né, das instituições, investindo nisso. Como é que o HCOR está em relação a essa estratégia? Eu acho muito importante, né, porque hoje o tema ESG é o tema central de todas as organizações, né? O HCOR, há 2 anos e meio, o ESG, você cuida da questão da governança da organização, a questão da sustentabilidade social, os impactos sociais, responsabilidade social e a preocupação ambiental. Então, nós definimos, do ponto de vista de governança, o hospital passou por uma mudança estatutária bem importante. Nós temos hoje 8 comitês de governança no hospital. Então, nós temos um conselho de administração e você tem um comitê de responsabilidade social com alta governança executivos, comitê de pessoas, comitê de estratégia, comitê de inovação, comitê de responsabilidade social, ou seja, trazendo esses temas para a discussão da alta governança. Nós definimos como meta no programa de remuneração variável de todos os colaboradores do HCOR a obtenção da ISO 14000 neste ano. Então, tem uma revolução em todos os processos que envolvem gestão de resíduos e a preocupação de eliminação do desperdício, né? E o HCOR, ele é um hospital que faz parte de um grupo de 6 hospitais no Brasil, que participam de um PROAD, que é o Programa de Apoio e Desenvolvimento aos Hospitais Universitários, Desenvolvimento Institucional aos Hospitais do SUS. Nós investimos 60 milhões ano em um funding para projetos do Ministério da Saúde. Então, são vários projetos que estão em execução e o que o hospital faz é ser um braço de execução de projetos na gestão pública, né? Vocês falaram na telemedicina, então nós temos, por exemplo, em 140 UPAs no Brasil, nós instalamos um equipamento de eletro totalmente conectado, com uma central e com médicos aqui do HCOR que fazem a interpretação dos eletros em X tempo para poder orientar a ponta se o caso é um caso de infarto com supra, ou seja, você tem uma equipe atendendo 130 UPAs do Sistema Único de Saúde. Então, o hospital atua bastante com isso. Eu só acho, Ayrton, que a gente tem que cuidar para o ESG não virar uma moda onde todo mundo fala que faz, né? Eu brinco assim que se me convidarem de novo para uma palestra de ESG, eu não vou ir, né? É muito bom. Porque a gente tem que fazer, não adianta a gente ficar... Porque virou marketing em algumas organizações. Exatamente. Né? E aí você vê uma grande empresa se instalando no município X e o hospital da cidade sucateado. Então, o que é ESG? Se você vai botar uma planta de uma fábrica no município, parte do recurso tem que ser para qualificar o hospital que vai atender os profissionais desse... Então, a gente tem que cuidar para não se tornar... Hoje, se você quiser, você assiste uma palestra de ESG por dia, né? Porque virou tema central, na minha opinião,
muito no marketing e ainda pouco na execução. Uhum. O Henrique até perguntou o que é ESG, né? Para quem não está familiarizado com essa sigla, poderia só referir environment, de ambiente, S, social, e G, governança, né? Isso, exatamente. Bom, está aberta a discussão, Jorge. Eu tenho uma pergunta que chegou para a gente pelo chat, Ayrton, que eu acho que está direcionada para o Torelli, que é uma pergunta feita pela Adriana Borges da Silva Machado, que ela diz, muito importante, a falta de recursos gera um impacto negativo nos resultados. Como conseguir suprir uma grande demanda de serviços com falta desses recursos? Torelli. Como é o nome de quem perguntou, Bajerski? Adriana Borges da Silva Machado. Adriana, eu quero dizer para você que assim, nós temos hoje falta de recursos para poder dar uma qualidade no atendimento, e se nós lembrarmos antes da pandemia, nós tínhamos as nossas emergências superlotadas, né? E agora a gente está no final da pandemia e voltamos a ter nossas emergências superlotadas, ou seja, o quanto nós não aprendemos com a necessidade de criar uma outra infraestrutura e modelo de financiamento para a saúde. Mas, posto isso, nós estamos com falta de recursos e, na minha opinião, vai ter mais falta de recursos ainda para o próximo ano. A questão é saber se, além da falta de recursos, nós somos ineficientes. Nós temos baixa produtividade, desperdiçamos materiais, realizamos procedimentos desnecessários. Então, a única saída é um choque de eficiência na organização para minorar a escassez de recursos. Porque, senão, eu quero dizer para vocês que eu já trabalhei no Clínicas, no Moinhos, no Sírio-Libanês e estou no HCOR. Em todas essas instituições, todas elas, e eu estou falando de instituições renomadas, importantes, muita ineficiência. O problema é que o ser humano não tem a humildade de reconhecer que é ineficiente. Ele quer se defender disso. Então, eu quero dizer para todo mundo, nós somos ineficientes. Então, vamos estabelecer isso como premissa para que a gente possa daí começar a melhorar e não se defender, porque isso a indústria da saúde ela tem ainda muito a crescer em termos de gestão, de operação, de processos. Então, vamos imaginar que todas as instituições nossas têm uma oportunidade de melhorar o resultado em 15%. Se nós nos unirmos, criar método e fortalecer as ações. 15% é o recurso que pode estar faltando para comprar o respirador para UTI, para botar mais o enfermeiro no pronto-socorro, para investir em infraestrutura do hospital. Então, e muitas vezes eu vi profissionais fazendo aquele discurso da culpa da tabela do SUS, e realmente a tabela do SUS é muito ruim, da culpa da operadora, a operadora não reajusta a tabela de forma adequada, mas não gastava a mesma energia para perguntar o que ele podia fazer melhor, o que ele podia fazer diferente. Então, eu acho que isso tem a ver com a discussão da saúde planetária, né? Não vamos mais falar do outro só, vamos falar o que eu faço, o que eu estou desperdiçando, o que eu não faço o cuidado adequado dos resíduos, por que eu imprimo 200 relatórios. Vamos olhar para cada um de nós e cada um de nós ver como vai fazer melhor o seu trabalho. Bom, eu levantei ali a mão para fazer uma pergunta para o Henrique e para a Tatiana sobre um termo que a gente utiliza muito em saúde planetária, que é co-benefício, né? Então, um benefício para o planeta e também para o indivíduo, para evitar o desperdício que o professor Torelli nos apresentou. E, quem sabe, utilizar um exemplo da Mina Guaíba, né? Que eu sei que a Tatiana e o Henrique trabalharam bastante, mas eu queria que vocês falassem sobre o co-benefício. Professor Ayrton. Pode responder. Bom, desculpa. Então, uma das coisas interessantes é que quem mais avançou nesse discurso sobre, nesse conceito sobre co-benefícios entre saúde, investimento em saúde, em prevenção à saúde, e até a gente poderia dizer em eficiência na saúde, né, da saúde baseada em evidências,
E os benefícios para mitigar e adaptar à mudança climática foi o professor Andy Haynes, que é um amigo do professor Ayrton e um dos professores, né, do Ayrton, que facilitou, inclusive, o meu contato com esse professor lá de Londres, e com o qual eu tenho aprendido muito, inclusive feito parcerias. Então, basicamente, quando a gente trabalha com conceitos de prevenção e de saúde populacional, aí eu vou dar um exemplo, né? Transporte público, estimular bicicleta, caminhada para o trabalho, a gente melhora a saúde da pessoa, existem até evidências de que melhora a performance no trabalho, né? De certa forma, cairia a ineficiência, né? Já que a gente está falando disso. Então, melhorando a saúde, a gente acaba usando menos recursos hospitalares, as pessoas morrem menos, vivem melhor, e cai muito a poluição, tanto hospitalar, quanto, por exemplo, de queima de combustíveis fósseis. Outro exemplo seria o que se chama de dieta da saúde planetária. Então, buscar uma alimentação mais saudável, né? Reduzindo carne, existe uma associação com maior mortalidade, aumentando plantas, né? Nozes, enfim, questões que favorecem a saúde e que diminuem diretamente a poluição, mudança climática e que novamente beneficiam a saúde e diminuem, fazem prevenção ao uso hospitalar, né? Então, uma das coisas que eu acho que é importante frisar é de que a ineficiência hospitalar começa no prato de comida, né? O que a avó já dizia, né? Filho, come bem para não ficar doente, né? E talvez uma outra questão que dê para comentar é de que eu atendo muitas pessoas, faço um manejo adequado, por exemplo, de lombalgia, né? De forma que a gente previne a indicação e a gente previne a complicação e a indicação incorreta de cirurgias de coluna, para não chegar no Einstein, né? E uma das coisas interessantes é de que eu estou muito feliz, eu já fiz estágio, uma residente de medicina de família do Einstein veio fazer estágio comigo, quer dizer, o próprio Einstein está começando a se preocupar em formar profissionais que possam trabalhar com esse conceito de prevenção e de co-benefícios. Então, eu acho que, em parte, isso, eu diria que é fundamental, até que não existe saúde planetária sem uma atenção primária à saúde com profissionais qualificados, assim como o Fernando já vinha frisando, né? Não sei se eu respondi, Ayrton. Com certeza. Tatiana? Eu só quero acrescentar, o Henrique falou sobre o exemplo da alimentação, né? Eu vou, acho que, aprofundar um pouco a noção do co-benefício. Acho que a alimentação é um exemplo em que a gente tem um co-benefício bem multidimensional, né? Mudanças na dieta trazem impactos na saúde da pessoa, né? Nos seus indicadores, né? Colesterol, glicose. Mudanças na alimentação podem trazer melhorias para o meio ambiente, e mudanças na alimentação atreladas a uma governança com incentivos podem, inclusive, estimular, por exemplo, no caso do Brasil, produtos da biodiversidade, menor desmatamento, e aí isso já conecta com outro co-benefício de saúde que tem a ver com poluição do ar e tem a ver com os impactos da poluição na saúde humana. Então, os co-benefícios, eles são muito profundos e complexos. Então, uma coisa muito importante que a gente pensa para, por exemplo, a efetivação do co-benefício é essa política de governança, né, Ayrton? Acho que um dos grandes desafios que a gente tem para a mudança climática é como incorporar isso na governança. Acho que o Fernando falou bastante sobre o voluntariado, acho que o voluntariado é super importante, mas a gente não pode deixar de pautar a estrutura de governança como algo que tem que, pelo menos, nos apoiar e digamos, sustentar
essas transições e adaptações, inclusive do setor saúde, que vão ser importantes para as mudanças climáticas, né? Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado, Henrique. Jorge, alguma pergunta a mais da nossa audiência? Está chegando uma pergunta aqui, até veio para mim pelo WhatsApp, porque não conseguiram colocar lá no chat. A pergunta é da Laís, que trabalha aqui no Clínicas, coordena a nossa área administrativa. Considerando essa mudança no mindset da população, é para ti, Torelli, com relação ao cuidado de saúde e o cenário econômico desfavorável, qual seria o equilíbrio que precisaremos perseguir para dar conta de desperdícios nos diagnósticos e tratamentos da população? Essa é uma boa pergunta, e eu quero dizer para vocês, primeiro, toda a indústria da saúde, todo o sistema funciona com base no atendimento. Então, por exemplo, o Bagerski lá tem um contrato com o gestor, ele tem metas de produção para atender. Né? Ele tem que fazer X cirurgias, X exames. Na saúde privada, o médico, o hospital é remunerado quando o paciente chega no hospital. Então, a questão é se nós somos profissionais da saúde ou profissionais da doença, porque o modelo de sustentabilidade é baseado na doença, não é baseado na saúde. Não é? O incentivo é atender mais, não é atender o menos. Né? Só que isso não está gerando um descompasso absoluto no desequilíbrio da sustentabilidade. Né? Então, todos os hospitais que eu conheço, os grandes aqui de São Paulo e alguns aí no Sul, e as grandes operadoras, estão implantando na área privada um modelo de gestão populacional e atenção primária do Sistema Único de Saúde, como modelo de negócio. Porque se você fizer promoção, prevenção e cuidado coordenado, você evita sinistro e evita doença. O que significa que nós estamos começando a mudar o drive do incentivo. Tem uma expressão que eu gosto muito, que é assim, o incentivo incentiva. Se toda a produção é baseada, toda a receita, toda a sustentabilidade é baseada no atendimento, será que nós não temos que criar novos modelos de negócio e começar a remunerar com indicadores de saúde, não com produção de doença? Então, por exemplo, aqui no HCOR, nós criamos uma unidade chamada Cuidar HCOR, com equipe de médicos de família, com psicólogos, com enfermeiros, com nutricionistas, para fazer o gerenciamento do cuidado dos nossos colaboradores, porque eles, com isso, vão ter uma saúde mais adequada, vão trabalhar melhor, vão viver melhor, vai reduzir o gasto com o plano de saúde. Só tem um ponto que ainda nós não resolvemos, que significa as informações de saúde. Cada um de nós aqui tem no celular todas as informações bancárias, é só acessar. E nenhum tem as informações de saúde num aplicativo. E quando chega no pronto-socorro de um hospital, você chega lá sem ter as informações das doenças pré-existentes, seus atendimentos anteriores. Eu brinco que o médico de família, se ele fosse um gerente de banco, ele seria um gerente de banco que não tinha acesso ao extrato da pessoa. Então, você imagina gerenciar uma conta sem acessar o extrato bancário. O médico de família, ele não tem todas as informações. No Sírio-Libanês, a gente fez um trabalho e integrou a base de dados do hospital, da medicina do trabalho, do plano de saúde, todas as informações numa mesma base. E começou a criar algoritmos preditivos, dizendo que se o Torelli é hipertenso, é diabético, teve vários afastamentos durante o ano por isso, passou no pronto-socorro, crise de hipertensão. Se o Torelli não mudar os seus hábitos de vida, ele vai infartar ou vai ter um AVC no ano que vem. Então, eu não tenho dúvida de dizer que nós vamos ter vergonha de como a gente usa a informação de saúde hoje, nos próximos 5 anos. Nós poderíamos estar sendo muito mais eficiente se nós mudássemos o modelo de remuneração, não focado na doença, mas focado na promoção e na prevenção, com indicadores populacionais que permitiriam que nós pegasse toda essa energia, essas estruturas de saúde, e o médico ligasse para mim. Não eu ligasse para marcar uma consulta. Um médico que tem informação da minha saúde dissesse: Torelli, eu preciso falar contigo, porque você está tendo alguns
comportamentos e alguns resultados que indicam uma maior preocupação. E isso só vai acontecer, no meu ponto de vista, quando nós mudarmos o modelo de uma gestão baseada em atendimento para uma gestão baseada em promoção e prevenção da saúde. Muito bom. Acho que a proposta da mesa é exatamente para estimular a reflexão nossa mesma em relação ao momento que a gente está vivenciando e, claro, as pessoas que estão nos assistindo também poderem refletir e até identificar que estratégias podem melhorar o sistema de saúde e a qualidade de vida que a gente está tendo, né? E não só da nossa geração, mas principalmente das gerações futuras, né? Até o Henrique colocou que ele é parceiro para desenvolver esse aplicativo, né? E aí, Henrique, tu levantou a mão aí. Pois é, eu ia dizer isso, tá, Torelli? Sou ficha 1 aí para desenvolver esse aplicativo contigo e tenho certeza que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, muitos iam querer ajudar, né? Que eu tenho esse problema fundamental. Quando eu falei para o professor que a gente tinha uma boa atenção primária, atenção básica aqui, o professor Ayrton, aqui no meu município, a primeira coisa que ele falou assim, e o teu prontuário aí é eletrônico, preenche, foi a primeira coisa que ele falou, tá? Então, a ideia do app é simplesmente sensacional. É uma ideia, é o ovo de Colombo isso aí, Torelli. Tá? É ovo de Colombo. Sem isso, como é que tu vai gerenciar a minha saúde se tu não tem todas as informações sobre ela? E mais, a sociedade, principalmente com os pronto-socorros, né, as emergências, todo mundo virou paciente do plantonista do pronto-socorro, da emergência. Só que tem um problema, o plantonista na emergência, ele estudou para atender pacientes graves. É isso que ele gosta de fazer. Aí chega alguém lá no pronto-socorro, espera 5 horas para ser atendido e diz que está com uma dor nas costas há 3 semanas. Ele não estudou para isso, ele não quer fazer isso, né? Então, nós temos que resgatar e ter eficiência, só que sem integração de informações não tem como ser eficiente. Torelli, deixa eu até fazer uma brincadeira, porque esse é meu cotidiano, tá? Então, uma das coisas bem descritas, né, saiu num paper no New England, é que 30% das pessoas com dor típica que vão para a emergência, na verdade, tem doença do refluxo, mal diagnosticada. Eu me lembro no hospital de clínicas, um paciente que fez 6 cateterismos até chegar no ambulatório de esôfago, do qual eu participava, ajudei a publicar, e a doença dele era a doença do refluxo, a gente curou o infarto. Tá? E eu brinco assim, no meu consultório eu canso de curar infarto, canso, entendesse? E aí canso de evitar cateterismo, né? Mas de novo, assim, o nome disso é eliminação do desperdício, né? O que eu acho que a gente está falando é evidência, medicina baseada em evidências é sinônimo, ou melhor, seria parte da saúde baseada em eficiência, né? Porque a parte de eficiência seria até uma gestão mais econômica. O que eu faço é priorizar o paciente, mas isso, especialmente hoje, quando a gente tem que falar de externalidades, né? A medicina baseada em evidências é um dos pilares, né, da eficiência e de evitar a externalidade. Eu acabei de encaminhar um paper, a Tatiana e o professor Ayrton são coautores, em que eu cito a saúde da família, né, a atenção primária, como um dos pilares de evitar ineficiência, nas tuas palavras, né? E eu citei um paper do Lancet que mostra que 1/3 dos recursos e dos procedimentos, tanto em países ricos quanto em países em desenvolvimento, é desnecessário, né? Isso é daquele instituto do Bernard Lown, que é a Right Care Alliance, não sei se já ouviu falar. Isso é muito interessante. Tem uma comissão no Lancet que eles coordenaram. Sugiro que dê uma olhada lá, porque é extremamente importante para essa questão de medicina baseada em evidências e eficiência, né?
tá? E daí já vou te convidar para o próximo paper que a gente escrever, tá? Falando sobre saúde planetária baseada, priorizando o paciente. A gente vai te convidar para fazer a parceria entre medicina baseada em evidências e saúde baseada em eficiência, tá? Bacana. E vamos ver se a gente publica no Lancet Planetary Health, que a gente já tem alguns papers lá. Fechado? Fechado. Posso te incomodar, Torelli? Pode, não, fica à vontade. Eu sou conhecido como megalomaníaco e chato, tá? E qual dos dois é verdade? Os dois. Olha que isso fica gravado, hein? Não, mas é verdade. Pelo menos ele é sincero, né, professor Ayrton? Isso. Bom, a gente está quase concluindo a nossa mesa, né? A gente tem até às 10 horas. Quem sabe a gente convida, né, Jorge, cada um dos palestrantes fazer uma apresentação, umas considerações finais. Então, Tatiana, quem sabe tu fazes as tuas considerações finais. Vou começar, então. Agradecer mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que fazer essa conexão entre necessidade imposta pelas mudanças climáticas, evidência e eficiência é necessário. Acho que a gente tem que a gente costuma dizer que a gente tem que contar com todas as estratégias, né? O nosso desafio, como a Ayrton mesmo comentou, da implantação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, de melhorias com relação à adaptação às mudanças climáticas, é curto o nosso tempo. Então, contar com pensar eficiência, pensar voluntariado, pensar governança, pensar APS, pensar como tudo isso pode sinergicamente se correlacionar, gerando co-benefícios, é super importante. Espero que tenha sido interessante também para os participantes da mesa, para quem está nos assistindo, e agradecer. Ótimo. Torelli? Queria primeiro agradecer o Hospital de Clínicas de Porto Alegre pelo convite, né? Me sinto orgulhoso e lisonjeado em estar aqui junto com vocês. Me sinto ainda fazendo parte da comunidade do HCPA, né? E dizer para vocês que eu acho que nós temos que começar essa transformação primeiro transformando a nós mesmos, né? Porque não adianta a gente ter um discurso e não conseguir influenciar as pessoas que estão perto da gente. E a gente só consegue influenciar não é pelo discurso, é pelo que a gente faz. Então, as nossas atitudes transformam os ambientes que nós frequentamos. Eu quero dizer para vocês que a questão do voluntariado, para mim, está sendo uma coisa muito bacana, porque você consegue ver que tudo que eu aprendi, 32 anos de gestão hospitalar, pode ajudar um executivo jovem lá num outro lugar do Brasil, né? E a democratização do conhecimento é o que vai gerar oportunidades para que as pessoas se desenvolvam e façam um trabalho de qualidade, né? Então, eu acho que é fundamental a gente começar a transformar o mundo, primeiro transformando a nós mesmos e influenciando as pessoas que estão próximas da gente, né? Porque senão a gente faz um discurso amplo, mas a nossa experiência, a nossa vida não reflete exatamente o que... Por isso é que eu falei do marketing do ESG, né? Todo mundo hoje é apaixonado pelo meio ambiente e a Amazônia é cada vez mais sendo queimada. Então, alguma coisa está errada nessa coisa, né? Todo mundo é apaixonado pela responsabilidade social e a desigualdade cada vez é maior. E todo mundo dorme tranquilo. E os privilegiados, que somos nós, discutimos isso tomando uma taça de vinho sem sofrer. Não é? O que significa que a gente tem que fazer uma reflexão do quanto tudo isso é verdade, ou quanto é um discurso bacana, que é politicamente correto fazer. Eu brinco, no passado, vocês lembram da teoria da qualidade total? Tinha uma piadinha que um brasileiro, um francês e um americano foram condenados à morte e tinham um último pedido para fazer, né? O francês era um francês, um japonês e um brasileiro. O francês disse que queria uma janta no restaurante da Torre Eiffel com uma boa champanhe antes de morrer. O japonês disse que queria assistir uma última palestra de qualidade total.
antes de morrer. E o brasileiro pediu para morrer antes do japonês, porque ele não queria mais assistir nenhuma palestra de qualidade. E daqui a pouco o ESG virou isso, né? A desigualdade aumenta, o desmatamento aumenta, a desigualdade em todas as instâncias aumenta e o marketing de todas as empresas é o ESG. Então, é muita hipocrisia e pouca ação. Mas agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito bom. Henrique, a gente já está em cima da hora. Tá, eu tenho que atender vários pacientes aqui que já estão batendo na minha porta. Então, agradecer aqueles espectadores da audiência, aqueles que não dormiram, aos que dormiram, enfim, não preciso agradecer, estão dormindo, e dizer assim, que por enquanto, saúde planetária é uma curiosidade intelectual, tá? Isso está começando, né? E por estar começando, academicamente, tem um vácuo, né? Então, quem se interessar por estudar e publicar, vai publicar em revistas de alto impacto, né? Eu estou falando porque o HCPA, a URGS, é uma instituição acadêmica que se importa com isso, né? E por que vai avançar muita preocupação com saúde planetária? Porque as pessoas vão se dar conta de que a gente precisa respirar, se alimentar, né? Precisa que a placenta da nossa irmã, da nossa esposa, ou de repente da própria placenta, não tenha microplásticos, né? Enfim, esse tipo de coisa, tá? Então, a gente está começando a descobrir que a gente mora num lugar, que a nossa casa é o planeta, tá? Deixo assim e aí vou atender meus pacientes agora que estão batendo na porta. Obrigado. Valeu, Henrique. Bom, então, só antes de passar para o Jorge para encerrar a apresentação, eu também gostaria de agradecer muito a comissão organizadora de abrir espaço para debatermos esses temas muito relevantes, e um fórum como esse avança na agenda de pesquisa. Até quando o Torelli colocou esses desafios, né, no mundo de hoje, particularmente no Brasil, eu sempre tenho uma colocação assim: problemas complexos não podem ser resolvidos de uma maneira simplificada. Por isso que a pesquisa é tão importante para abordar todas essas complexidades, assim como também estimular para mudanças de políticas públicas. E também um dos aspectos muito importantes que a gente percebeu durante essa pandemia é a estratégia de comunicação para todos os stakeholders, né? Para os nossos colegas que trabalham no serviço de saúde, para os gestores e particularmente, principalmente, para os valores e preferências, levando em conta os valores e preferências das pessoas às quais a gente atende. Então, muito obrigado, acho que foi um bom encontro e certamente eu vou procurar ver de novo em outros momentos. Jorge, quem sabe tu encerra aí a nossa atividade hoje. Claro. Bom, começo agradecendo, né, a oportunidade de participar dessa mesa, trazendo conceitos, vamos dizer assim, que num primeiro momento pareciam distantes uns dos outros, mas que na discussão aqui a gente conseguiu aproximar bastante, né? A qualidade dos nossos palestrantes proporcionaram isso para a nossa audiência, permitindo aí que a gente pudesse ter uma noção um pouco mais ampla, né, desses conceitos todos que foram trazidos. Com certeza, o Hospital de Clínicas, como um hospital universitário, esse tipo de atividade estimula, né, pessoas a buscarem se aprofundar nesses conceitos, se aprofundar nesse conhecimento e trazer aqui para dentro projetos de pesquisa. Nós estamos em pleno desenvolvimento de um parque tecnológico que vai apoiar a startups e empresas a serem incubadas, para que a gente possa, de repente, buscar desenvolvimento, por exemplo, de um app como esse que o Torelli chegou a sugerir. Então, a gente tem muito espaço aqui para esse tipo de iniciativa, e esse tipo de discussão que nós proporcionamos hoje aqui, com certeza contribui para o desenvolvimento de novas ideias. Então, em nome da comissão organizadora e do Hospital de Clínicas, eu agradeço a participação de todos, a audiência, e vamos seguir aí agora na sequência
por exemplo, o Clínicas vai apresentar o seu plano de logística sustentável para a nossa comunidade interna aí com a nossa equipe da área de gestão ambiental, tá bom? Muito obrigado a todos e um bom dia e boa sequência de evento. Um abraço, gente.